honrado, feliz, lisonjeado de estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo rever a igreja militante, tendo a certeza que nós seremos em breve a igreja triunfante. Feliz por estar pela segunda vez. Hoje não pôde estar comigo a minha esposa Luana, o meu filho Caleb. Eles estão curtindo os últimos dias das férias escolares, né? As aulas do meu filho voltam essa semana, então ele está na casa da avó. Eu irei buscá-lo hoje à tarde, se Deus permitir, Rafael. Em uma outra oportunidade estará comigo aqui a minha esposa e o meu filho novamente, e eu trago nesta manhã um abraço do pastor Glauter Rocha, da igreja presbiteriana Shekinah, onde eu também estou ali colaborando juntamente com a igreja do Deus vivo, e nessa manhã eu tenho a plena certeza que Deus já falou aos nossos corações, e eu tenho total convicção que Deus há de falar ainda mais, por intermédio da sua poderosa palavra, não porque eu estou dizendo, porque a palavra de Deus é penetrante, é edificante, é mais cortante do que espada alguma de dois gumes. E eu já gostaria de pedir aos irmãos, nesta manhã, que abra juntamente comigo a tua Bíblia, em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, e no seu versículo de número 28. Esperar os irmãos abrirem. Romanos capítulo 8, no seu versículo de número 28. E se eu fosse dar um tema para a EBD desta manhã, seria o seguinte: 4 verdades que eu e você sabemos. 4 verdades que eu e você sabemos a respeito da providência de Deus. Leiamos o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gostaria que no 3, toda a igreja lesse comigo mais uma vez este versículo. Vamos lá? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Oração nunca é demais. As nossas orações não têm poder, mas tem poder aquele que as ouve. E é por isso que nós iremos orar mais uma vez nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque estamos diante de Ti, diante da Tua presença, da presença do Todo-Poderoso, do Rei Criador do Universo. E nós estamos aqui, ó Pai, na certeza que o Senhor nos ouve, na certeza que o Senhor nos perdoa, na certeza que o Senhor vive e que está vivo entre nós. E nós queremos te suplicar, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, de modo que possamos compreender as tuas verdades, ó Pai, aqui neste texto, de modo também, ó Deus, que saiamos daqui edificados para louvor da Tua glória. E nós não queremos apenas um conhecimento, ó Deus, abstrato, ó Pai, mas queremos sair daqui, ó Pai, não mero ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que iremos, ó Pai, aprender da Tua palavra aqui nesta manhã. Fique à vontade entre nós, ó Pai, nos ilumine, nos encha, abra o nosso coração, é o que nós te suplicamos mais uma vez nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos,
este texto que nós lemos aqui nesta manhã, eu creio que ele é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Até mesmo quem não tem familiaridade com a Bíblia, de uma forma ou outra cita esse versículo. Tem pessoas que nunca nem adentraram um templo evangélico que costuma falar para as pessoas: olha, fique tranquilo, tudo vai acabar bem, tudo coopera para o bem. Então este texto ele é extremamente conhecido, e eu creio que cada um dos irmãos aqui na sua particularidade tem um livro da Bíblia em maior apreço, embora nós sabemos que é toda a Escritura, mas nós temos os nossos livros que nós temos mais em apreço, e eu particularmente gosto muito do livro aos Romanos. Eu acho que em termos de livro, literário, é um dos livros da Bíblia que eu tenho mais livros a respeito. Eu gosto bastante do livro de Romanos. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de dizer que essa carta, este texto que nós lemos, esse livro que está aberto diante de nós, é o livro que mais influenciou a igreja protestante. É um dos livros mais teológicos de toda a Bíblia. Ele não foi escrito com essa intenção, mas ele é um compêndio teológico de tamanha profundidade dos seus escritos. E eu gostaria também de dizer para os irmãos que homens de Deus do passado foram convertidos através da leitura deste livro. Dentre eles, um dos mais notórios e conhecido, Agostinho de Hipona. Este homem que vivia uma vida devassa, imoral, certa feita sua mãe Mônica orando por ele, ele foi para o jardim de um amigo chamado Alpídio, e sentado ali no jardim, chorando muito, resolveu tomar uma posição, mas ele não queria largar a sua vida imoral. E a história vai nos contar, pastor Everson, que no quintal, ao lado da onde ele estava, uma menina estava cantando uma música que era mais ou menos assim: toma e lê, toma e lê. E Agostinho prontamente pegou a escritura que estava com seu amigo do lado e abriu. E quando ele abriu, caiu justamente no livro de Romanos, falando: olha, largue toda a devassidão, ande enquanto é dia, para que a luz do dia brilhe sobre a sua vida. E a partir daquele momento, Agostinho mudou de vida, e nós sabemos a respeito dos seus escritos e da sua influência, aonde beberam homens como Martinho Lutero e João Calvino. Outro homem também que se converteu, que tomou rumo na sua vida, através do livro de Romanos, o conhecido Martinho Lutero. Quando ele estava ali à luz de velas na sua casa, e ele se deparou com Romanos 1, versículo 17, aonde diz que o justo somente pela sua fé viverá. E este versículo foi capaz em Deus de mudar a vida daquele homem, e todos nós conhecemos a história. E nós podemos falar também da importância desse livro que está diante de nós, do livro de Romanos. Nós podemos falar também dos irmãos moráveis, da reunião dos irmãos moráveis. E certa feita estava ali, foi convidado para estar naquele momento de oração, o conhecido João Wesley, ou John Wesley, como queiram. Ele estava ali ouvindo a reunião de oração dos irmãos moráveis, e em determinado momento, uma pessoa, pastor Everson, pegou o prefácio do comentário ao Romanos de Martinho Lutero, e quando a pessoa leu ali somente o prefácio do livro de Romanos de Martinho Lutero, Deus invadiu o coração de John Wesley, e encheu ele de graça, converteu aquele homem através do prefácio do livro aos Romanos. Então, por que eu disse isso tudo? Porque nós estamos diante de um texto nessa noite, que é poderoso em seus efeitos, que Deus pode usá-lo para louvor da tua glória, a qualquer momento, a qualquer hora, porque Deus não está subordinado ao tempo e ao espaço, e nós sabemos que o que Deus fez no passado, Deus pode fazer aqui hoje, nesta manhã.
Agora vamos para o texto lido, e eu disse que eu quero enumerar com os irmãos 4 verdades que eu e você sabemos, e eu creio piamente, quero crer piamente que de fato nós sabemos. Mas olha só que curioso, tem coisas que a Bíblia vai dizer que eu e você sabemos, como nós lemos aqui no texto em apreço, mas a própria Bíblia vai nos dizer que tem coisas que eu e você não sabemos. E se você virar a página da Bíblia, ou de repente está na mesma página na sua, o versículo 26 diz assim, olha que curioso: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos. Então tem coisas que eu e você, de fato, não sabemos, e não saberemos mesmo, em hipótese alguma. E você quer ver uma das coisas, antes de falar o que nós sabemos, quer ver algumas coisas que eu e você não sabemos? Quem aqui sabe o dia e a hora da volta de Cristo? Levante a mão. Ninguém sabe, ninguém sabe, não nos foi informado, mas o que importa para nós nessa manhã, é que tem 4 verdades neste texto, que eu e você sabemos, e antes de alencar a primeira, eu não falei logo no comecinho, mas vou falar agora. Como nós estamos em uma EBD, qualquer um que quiser participar, levante o dedo, enriqueça a escola, dê a sua opinião, pergunte, o pastor Everson está aqui para tirar todas as nossas dúvidas e questionamentos, então será bem proveitoso esse tempo aqui nesta manhã. Vamos lá, a primeira verdade que o texto vai nos dizer que nós sabemos, é que Deus age para o bem do seu povo, e isso nenhum de nós podemos ter dúvida alguma. Isso tem que ser marca registrada, patenteada na nossa vida. Em qualquer momento e circunstância da nossa vida, eu e você devemos saber que Deus age para o bem do seu povo. E sabendo disso, e sabendo que Deus é bom, e inteiramente bom, todas as suas obras são obras de amor, bondade e justiça. Então, tudo que Deus faz é bom, e eu e você sabemos disso. Tudo que Deus faz é maravilhoso e justo, Ele não tem sombra de variação. Deus não age no momento ali que está irado, não, por ira eu vou fazer isso. Deus não age assim. Deus, quando Ele está irado contra algo, Ele está irado perpetuamente. Deus, quando decidiu amar o ser humano, quando decide amar, Ele o faz eternamente. É por isso que eu posso afirmar nessa noite, todos nós que estamos, nessa manhã, que todos nós que estamos aqui, Deus nos ama com amor eterno, porque não tem sombra de variação nos atributos de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas eu gostaria de observar com os irmãos aqui o seguinte: Deus age para o bem do seu povo. Mas que bem é esse? Qual é o bem de fato que Deus está nos falando através de Paulo neste texto? Será que é o bem temporal? Será que é o bem somente nessa esfera que nós estamos vivendo? Será que é somente o bem aqui no Cronos, no tempo do homem, ou é o bem no Kairos, no tempo de Deus? Então nós iremos observar algumas coisas, e para nós sabermos que bem é esse que o texto está nos dizendo, leia comigo, por gentileza, o versículo de número 30, e observe que bem supremo é esse que o texto está nos dizendo no versículo 28. E os que Deus predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então nós sabemos que Deus age para o bem do seu povo, mas qual é o bem máximo que Deus tinha em mente, que Deus tem em mente? É o bem da nossa glorificação.
da nossa salvação final, da nossa morada eterna no céu. Então, todas as coisas concorrem juntamente para a nossa glorificação. É por isso que Paulo outrora nos disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em vós, aperfeiçoará até no dia de Cristo Jesus. É certo que Deus está agindo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para glorificação, para recebermos um corpo de glória, semelhante ao corpo da glória de Cristo Jesus. E olha só agora outra coisa que eu gostaria de observar com os irmãos. Sabemos que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. E o que significa o texto está dizendo aqui que todas as coisas cooperam para o nosso bem? O que vem a ser isso no grego, no hebraico, no aramaico? Todas as coisas. Sabe qual é o significado disso? É todas as coisas. Não tem aqui nada de espetacular, mirabolante. Quando a Bíblia vai dizer que todas as coisas, são todas elas, indistintamente. As coisas que nós gostamos e que nós não gostamos, elas estão cooperando para o nosso bem. E o próprio texto que eu quero ficar o máximo possível aqui só em Romanos, olhe uma das coisas que cooperam para o nosso bem, no versículo 17 e 18, do mesmo capítulo 8. Só viramos a página, que diz assim a partir do versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento, para somente até aqui. Sabe o que está cooperando para o nosso bem? O sofrimento. O sofrimento na presença de Deus, ele não é nosso inimigo, mas ele é o nosso ajudador, o nosso refinador, o nosso modelador de caráter, de conduta, de postura. E observe, já vimos o sofrimento, agora olha que coisa, olha o versículo de número 23, comigo, por gentileza. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícias do Espírito, igualmente gememos. Então, os gemidos, quando nos faltam palavras, quando nós só sabemos gemer e chorar, ele também não é contra nós, ele também está operando em nós para o propósito redentivo de Cristo Jesus, que é a nossa glorificação. E olha só, irmãos, quando a Bíblia diz que todas as coisas, ela não está excluindo de maneira alguma as decepções, as traições, as frustrações, as perseguições, as tribulações e toda raça ou sorte de tragédia, ela não está excluindo nada disso, porque a Bíblia é um livro tão claro e perfeito, que ela não esconde de nós as dificuldades, os embates da vida, mas antes nos capacita em Cristo Jesus para superarmos na força de Cristo. É por isso que aí fora muitos confiam em carro e em cavalos, mas nós que estamos aqui nesta manhã, confiamos unicamente no braço forte do nosso Senhor. E para nós agora vermos que até mesmo essas coisas que eu acabei de citar, traições, perseguições, cooperam para o nosso bem, eu gostaria, para ser mais participativo nesta manhã, que alguém abrisse a Bíblia e lesse para nós Gênesis capítulo de número 50, no seu versículo de número 20. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
todo mundo aqui, eu creio que conhece a história de José, jovem que foi vendido como escravo, jovem que foi jogado no buraco por seus irmãos, que saiu muito cedo de casa e ficou por anos sem ver os seus pais, os seus parentes, em terra distante. Aquele jovem poderia ter crescido magoado, triste, né? Poderia sofrer de uma tamanha depressão e ansiedade, mas longe de tudo e de todos, manteve a sua confiança inabalável em Deus, o Deus de seus pais. Então, o que serve para nós nessa manhã? Toda traição, toda perseguição, toda difamação que sofreu José, ele neste texto que nós lemos nessa manhã, ele mesmo vai dizer, olha, vocês de fato, quando ele estava diante dos seus irmãos, vocês de fato são culpados, mas saibam de uma coisa, Deus transformou tudo que vocês planejaram contra mim, para o bem, conforme vocês estão vendo no dia de hoje. Então isso é maravilhoso saber, é por isso que eu disse, 4 verdades que nós sabemos. E deixa eu dizer que antes de colocar mais alguns exemplos nesse sentido, que é coisa fácil, né? É tão bom quando nós estamos sonhando, correndo atrás de uma porta de emprego que nós tanto almejamos, e isso se realiza. Ninguém tem dificuldade, pastor Everson, de saber que uma porta de emprego que tanto almejamos é para o nosso bem, é gostoso, faz bem para nós. Ninguém aqui, eu tenho certeza, que tem dificuldade, se for te dado uma casa de frente para a praia, ninguém aqui vai falar, olha, por que você está me dando esta maldição? Ninguém aqui tem a dificuldade de fazer leitura, que essas coisas são boas, mas nós temos a presteza em dizermos que as coisas que são aparentemente contra nós são para o mal, mas nós estamos vendo aqui nessa manhã, que nem tudo é bom, mas tudo é para o bem. Vou repetir mais uma vez, nem tudo que nos acontece é bom, mas eu sei, nós sabemos, como o texto vai nos dizer, que é para o bem, amém, irmãos? Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e lesse para nós, Jó, capítulo de número 1, no seu versículo de número 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, tapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Amém. Agora, Jó capítulo 2, versículo de número 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amém. E se nós lermos o 10, se nós lermos, nós vamos ver que quando Jó perdeu os seus bens, perdeu os teus filhos, ele adorou a Deus. Ele entendeu ao ponto de dizer, olha, tudo que eu tinha, foi Deus que deu. Deus tomou. Contudo, louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha um propósito. Deus estava por trás de tudo que estava acontecendo na vida de Jó. Satanás achava que estava no controle, que ia conseguir algum dos seus intentos, mas mal sabia ele que Deus é soberano. E como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Até mesmo o diabo obedece os decretos de Deus. E Martinho Lutero vai dizer o seguinte ainda, o diabo é um cão na coleira, só vai até onde Deus dá corda, até onde Deus permite, até onde Deus deixa. Então, o que eu gostaria mais uma vez de observar com os irmãos queridos? Alguém leia para mim, por gentileza, 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7. Com a grandeza das revelações, foi-lhe posto um espinho
olha que coisa, Paulo já tinha sido apedrejado, Paulo já tinha sido picado por uma cobra, Paulo já tinha sofrido diversos martírios, mas aí se não bastasse o mensageiro de Satanás para te esbofetear, e aí eu pergunto uma coisa, qual o fundamento? O que tinha por trás diante disso? O texto começa nos dizendo que era para Paulo não se ensoberbecer, que era para manter Paulo humilde. Então observe comigo, irmãos, quem aqui quer nessa manhã que o mensageiro de Satanás dê na nossa face? Tem alguém aqui que quer? Levante a mão para nós orarmos nesse sentido. Tem alguém? Ninguém quer. Mas quando isso acontece, nós temos que ter discernimento. É Deus. Se é Deus, mesmo que não esteja sendo bom, eu tenho certeza que é para o meu bem. Agora imagine comigo, irmãos, se tudo isso aconteceu a Paulo, até mesmo o mensageiro de Satanás para manter o apóstolo humilde, para que não entrasse a arrogância no teu coração. O que Deus não é capaz de fazer conosco para nos manter humildes em tua presença? E agora eu gostaria, neste ponto aqui, de ouvir alguns irmãos. Em qual sentido? Quem quiser, é claro, só levante o dedo, participe conosco. Eu gostaria de ouvir relatos aqui de coisas que aconteceram na vida dos irmãos, que no momento nós não entendemos coisa nenhuma, no momento nós não conseguimos ter a clareza daquilo que Deus estava fazendo, mas que hoje você percebeu que foi um livramento, que hoje você percebeu que foi um trabalhar de Deus. E quem vai começar contando a primeira coisa? Deixa eu começar, eu vou começar com algo simples, não é nem lá grandes coisas não, mas eu vou começar com algo simples. Eu lembro-me perfeitamente que aos 13 anos de idade, eu sempre gostei de jogar futebol, desde os 6, 7 anos, não sei, e aos 13 anos eu fui chamado para jogar no Vitória da Bahia, e esse é o sonho de toda criança, toda adolescente que gosta de futebol, ser chamado para um grande clube. Mas aí o que aconteceu, pastor Everson? Eu fiquei irado ao extremo, né? A Bíblia diz, irai e não pequei, só que eu pequei, eu murmurei, eu xinguei, fiquei triste, fiquei com raiva, aquela coisa toda. O que aconteceu quando eu recebi este convite? Os meus pais não deixaram, eu não pude nem argumentar, você não vai e pronto, acabou. Aí eu fiquei extremamente chateado. Os anos se passaram, né? De 13 para hoje, para quem é bom de conta, não vou falar minha idade, mas passou 23 anos, e aqui estou eu, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, conjecturando, se eu tivesse ido para o Vitória da Bahia, do Vitória da Bahia para o Bahia, né? Como eu sou mineiro, tivesse ido para o Atlético Mineiro, né? Como eu gosto do São Paulo, hoje estivesse no lugar de Pablo, que não está servindo para muita coisa, e estivesse lá, ajudando o São Paulo a ser campeão brasileiro, né? Será que eu seria um pregador do Evangelho? Será que eu manteria a humildade? Se é que eu tenho, né? Porque quando um teólogo aí vai dizer o seguinte, aquele que é humilde, quando fala que é humilde, já se exaltou. Mas será que eu reuniria, sendo jogador do São Paulo, do Bahia, seja lá de onde for, me reuniria numa igreja lá em Santa Bárbara? Será? Como que ficariam as coisas? Será que eu seria cristão? Tem muito cristão rico na igreja? Tem alguns, né? Tem vários espalhados pelo mundo todo, mas a Bíblia vai nos dizer o seguinte, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Então Deus sabe como livrar os seus, em cada um Deus trabalha de maneira diferente, mas eu contei essa experiência nessa manhã, e gostaria de ouvir os irmãos, e antes agora para liberar os irmãos falarem, eu gosto muito de uma frase do teólogo C.S. Lewis, do escritor C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, se Deus tivesse ouvido todas as orações tolas que eu fiz, aonde eu estaria neste momento?
Se Deus me atendesse em tudo que eu já pedi, aonde eu estaria neste exato momento? Agora eu gostaria de ouvir os irmãos que quiserem participar de algo que aconteceu, que você não gostou, que não foi bom, mas que foi para o seu bem. Se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade nesse momento. Os irmãos estão tímidos, não querem comentar? Amém. Mas eu tenho certeza que nós já passamos por estes momentos na vida, em que nós não temos o discernimento daquilo que Deus está fazendo no momento. Só que tem coisas que eu e você também, queridos, isso aqui também é digno de nota. Nós não iremos saber hoje, mas nós teremos toda uma eternidade para desfrutarmos do Senhor e aprendermos e sabermos porque Ele fez determinadas coisas, porque Ele permitiu determinadas coisas no nosso caminho. E eu gostaria de dar um outro exemplo, como ninguém deu, eu vou ser atrevido nessa manhã, eu vou dar mais um exemplo meu. Para que os irmãos estão me conhecendo há pouco tempo, eu fui adotado aos 2 meses de idade. Eu sou filho adotivo. E esses dias, um tempo atrás, há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu transportei uma moça no carro, e ela estava dizendo o seguinte, ela já entrou cheio de razão e comentando, mas minha vida está tomando outro rumo, porque eu descobri há pouco tempo que eu sou filha adotiva, por isso eu comecei a beber, por isso eu comecei a fazer isso, aquilo outro. E aí ela contando, ela disse, eu descobri que a minha mãe de sangue era assim, assim, assado, olha só que situação, matou o meu próprio pai, e foi contando aquelas tragédias dentro do carro, e eu ouvindo, eu falei, vai chegar a minha vez de falar. Aí quando ela deu um tempinho, eu falei, olha só, foi isso que você está escolhendo para a sua vida. Eu também sou adotivo. A minha mãe morreu aos 43 anos de idade, com 5 tiros em sua face. Nem por isso eu sou um bandido, nem por isso eu estou revoltado, nem por isso eu culpo a ninguém. E em tudo isso eu vejo que a boa mão de Deus me livrou do mesmo caminho que teve a minha mãe de sangue. Então nós podemos, em tudo isso, ver que Deus está trabalhando para o nosso bem. E aos 2 meses de idade eu fui adotado por uma família maravilhosa, que me conduziu para que eu fosse um homem de verdade, honesto, mas tem uma ressalva aqui ainda, irmãos, olha que coisa que acontece nas nossas vidas, né? Como a gente costuma brincar, na vida real, há ficção em Hollywood, nas novelas da Globo, mas há a vida real, que é a nossa vida, que é o nosso cotidiano. E olha só que coisa, a minha mãe, que me adotou, me deu todo o suporte. Comecei a trabalhar desde os 14 anos, sempre trabalhei na área industrial, na Arcelor. Então, olha só que coisa, nisso tudo, eu vi a mão de Deus, mas até os 21 anos de idade, pastor Everson, a minha mãe e o meu pai de adoção, nunca falaram para mim, meu filho, vamos à igreja, vamos lembrar do Senhor, vamos lembrar de Deus. Eu nunca na minha vida, até 21 anos de idade, recebi um convite para estar num templo como esse, para estar adorando a um Deus tão grande como esse que nós o fazemos aqui nessa manhã. E como que Deus trabalhou no meio dessa coisa, no meio dessas dificuldades. Aqui é hoje a minha esposa, Luana, ela mudou daqui de Cariacica, a vida dela toda é aqui em Cariacica. Ela mudou de Cariacica para a Serra, que eu sempre morei na Serra. Eu sou mineiro, vim com 6 meses, 7 meses, meus pais me adotaram e vieram para o Espírito Santo. E aí lá, aqui no Espírito Santo, eu sempre morei na Serra, no bairro Eldorado, não sei se os irmãos conhecem, vizinho de Porto Canoa, Serra Dourada 1, 2, 3, então a minha esposa saiu de Cariacica, na época não era minha esposa, né, mudou lá para Eldorado, para qual rua? Para a minha rua, perto de onde? De frente da minha casa,
e o pai dela sempre foi evangelista, sempre foi um servo, temente e fiel, e ali pregou do evangelho para mim. E ali a palavra de Deus começou a entrar no meu coração. Resumindo, eu fui convertido pelo poder da palavra de Deus. Após convertido, 1 ano depois, começamos a namorar. Namorando, 1 ano depois, noivamos. E logo casamos. Então, Deus tem o seu modo de trabalhar. Fique tranquilo, nem tudo é bom, mas tudo está cooperando para o nosso bem. Como os irmãos não optaram por compartilhar com a gente, mas tem alguma pergunta até aqui? Tem algo que não ficou claro, algo que não ficou entendido, algo que é digno de nota, ou alguém que queira acrescentar, contribuir com a nossa EBD nessa manhã? Pastor Everson também contribua conosco para o nosso enriquecimento nessa manhã. Os irmãos, se quiserem, pode ficar à vontade, perguntas, acrescentar algo nessa manhã. Amém. Hoje está muito claro, mas eu acredito na palavra do pastor Everson, ou ninguém está entendendo nada, por isso das partes, mas eu quero crer, como disse o pastor Everson, que está claro. Então vamos prosseguir mais um pouco, vamos para a terceira coisa, que eu e você sabemos, e isso aqui é tão importante, porque o texto que nós lemos vai dizer o seguinte: sabemos. Não está dizendo que nós teríamos dúvidas, que nós não saberíamos, que nós iríamos passar esta vida sem sabermos, mas o texto vai dizer que nós sabemos, e nós já vimos algumas coisas que nós sabemos de fato. Vamos para a terceira coisa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam, e aqui entra uma ressalva: todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. É todo mundo que desfruta do favor de Deus? As coisas irão dar certo para todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo? Será que Paulo aqui caiu no universalismo? Tudo, todos, todas as pessoas? Não. Aqui há uma ressalva, aqui há uma cláusula, e essa cláusula é a seguinte: todas as coisas só cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não foi um otimista generalizado, não, mas aqui há uma divisão abrupta, e nós temos que ter essa divisão constantemente diante de nós. O mundo ele está dividido somente em duas porções que fazem toda a importância e que são dignas de nota. O mundo está dividido entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Essa é a divisão real que nós temos no mundo. No mundo nós temos a divisão do seguinte, de duas classes de pessoas: aqueles que irão ouvir, vinde benditos de meu Pai, e aqueles que irão ouvir, apartai-vos de mim, maldito. Essa é a divisão clara que nós encontramos no mundo. Quer ver outra divisão clara, e que é tudo a mesma coisa? São 5 virgens loucas, mas porém são 5 prudentes. Há uma porta larga e espaçosa, e há uma porta estreita pela qual nós nos encontramos nela nesta manhã. Então, Paulo aqui não foi um generalizador, ele não abriu o leque indiscriminadamente, não. Há uma ressalva aqui: todas as coisas vão cooperar para o bem de fato, mas ei, preste atenção, não é para todo mundo. Não é para aquele membro da nossa família ainda que não serve a Deus, não é para o nosso vizinho que sequer faz menção de Deus, mas é para aqueles que amam a Cristo Jesus, porque, como eu disse no início, o bem que nós temos que ter em vista aqui é o nosso bem supremo, a salvação, e se isso é uma verdade, os seus beneficiários são os filhos de Deus. E o texto aqui vai dizer: aqueles que amam a Deus. E se eu perguntar aqui nessa manhã, quer ver uma coisa simples? Quem ama a Deus aqui nessa manhã? Todo mundo, todos nós que estamos aqui. Mas por que nós amamos
a Deus. Você já parou para refletir sobre isso? Por que você ama a Deus? Por que você diz que ama a Deus? Sabe por quê? Conforme está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós só o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, o que há de seguro aqui nessa manhã, pastor Everson, não é o meu amor por Deus, mas é o amor de Deus por mim. Eu não sou seguro porque eu amo a Deus, eu tenho total segurança porque Ele me ama. Essa é a minha segurança, essa é a nossa segurança, essa é a esperança da igreja nesta manhã. Outra coisa, Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor é digno de toda aceitação, esse amor é digno de toda confiança, fiel é aquele que nos fez a promessa. Então aqui não é para todo mundo, é para aqueles que amam a Deus, ou melhor, aqueles que foram chamados por Deus. E é por isso que João vai dizer o seguinte: olha, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E é diante deste amor supremo que nós nos encontramos aqui nesta manhã. E por que Paulo fez essa clara divisão? Que não é todo mundo que as coisas estão cooperando, que não é todo mundo que ama a Deus. Olha o que o texto vai nos dizer e nos informar. Como eu já disse, as duas divisões que de fato importam no mundo, tem uma verdade aqui também, e que graças a Deus o Senhor nos livrou. A Bíblia vai nos dizer que o mundo, que as pessoas do mundo, que boa parte delas já estão dormindo, já significa dormir nos braços do diabo. Então tem pessoas que neste momento, enquanto nós acordamos pela manhã, viemos com alegria à casa do Senhor, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe quem é que tem essa alegria no coração? É aqueles que Deus tirou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Sabe quem tem a alegria de estar aqui nessa manhã? Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Nós sabemos que não fomos comprados por prata ou ouro, mas sim com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro rico, imaculado e sem pecado, conforme diz Pedro em capítulo 1. Então, o que acontece? O mundo não ama a Deus. Nós levantamos a nossa mão, confessamos diante de Deus que nós amamos. Por isso nós sabemos que todas as coisas estão cooperando. Mas aí fora, grande multidão não tem essa verdade, não sabe essa verdade, não tem essa certeza, mas nós o temos. O mundo não é amigo de Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Muitas vezes nós queremos nos colocar em julgos desiguais. Mas isso daí é uma perdição, é um caminho sem volta, porque nós sabemos que o mundo, como eu já disse aí fora, jaz nos braços do diabo. Mas a igreja verdadeira de Cristo, boa parte dela se encontra aqui nesta manhã, sabemos que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. E eu gostaria de partir aqui para a quarta coisa, que eu e você sabemos, e brevemente já irei concluir a nossa EBD desta manhã. Qual a quarta coisa que eu e você sabemos? Sabemos que Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Eu falei tudo isso aqui, mas a chave está aqui. Deus faz todas as coisas segundo o seu propósito. Vamos ler, eu lerei mais uma vez o versículo 28 completo, olha só. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Algumas Bíblias estão segundo o seu decreto. Então, o que nós podemos deduzir e inferir aqui do texto? Deus faz todas as coisas por causa da sua
glória. Amém? E isso nós temos que ter gravado na nossa mente, no nosso coração. Deus não faz nada por obrigação. Deus não faz nada porque pediu conselho a alguém, porque ninguém consegue aconselhar o Criador de todas as coisas. Deus não faz nada por troca de favores, não. Deus faz tudo segundo o seu decreto. E por que todas as coisas então cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus em todas as coisas ao nosso benefício, Ele não visa em primeiro lugar nós, mas Ele visa quem? O seu decreto, a sua glória, a sua honra, o seu nome, a sua santidade, a sua palavra. O que não pode cair por terra e o que não vai passar, como diz a Bíblia, não é o que eu falo, mas é o que Deus fala, é o que Deus diz em tua palavra. Então, o primeiro compromisso que Deus tem, não é com a igreja. O primeiro compromisso que Deus tem não é com a minha vida. O primeiro compromisso que Deus tem não é com governos terrenos, mas o compromisso que Deus tem por toda a eternidade é com seu próprio nome, é com a sua própria majestade, é com o seu próprio poder, é com a sua própria glória. E por que nós podemos louvá-lo nessa manhã? Porque dentro do propósito de Deus, Ele nos escolheu, Ele colocou o nosso nome no livro da vida. É por isso que nós temos a convicção nesta manhã, que aconteça o que acontecer, se eu e você estamos nos desígnios de Deus, tudo irá concorrer, irá cooperar para o nosso bem. E isso enche o meu coração de louvor e de alegria nesta manhã. Sabemos que Deus, antes da fundação do mundo, Ele tinha um projeto, Ele tem um plano, e Ele vai levar esse plano cabalmente, minuciosamente, até aquele grande dia. E enquanto eu e você estivermos aqui, irmãos, eu gostaria de fazer essa observação também, nem tudo é bom, e nem tudo será bom mesmo, mas vai cooperar para o nosso bem. E neste processo, que nem tudo é bom, nós choramos, nós gememos, nós contraímos enfermidades, a idade chega, a visão escurece, conforme é nos relatado no livro de Eclesiastes, né? Muitas vezes nos cai os dentes, nós vamos desfigurando. Se nós olharmos no espelho, nós não somos a mesma coisa do que 10 anos atrás. Isso é uma verdade inegável. Mas sabe, dentro do decreto de Deus, algo que eu posso ter certeza, que naquele grande dia, conforme diz Apocalipse capítulo 21, Ele irá enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, Ele vai enxugar dos meus olhos tudo aquilo que me fez chorar, tudo aquilo que me levou a gemer, tudo aquilo que estava sendo para o meu bem, e muitas vezes eu não sabia, mas naquele grande dia, o autor e consumador da fé, irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então vale a pena servir ao Senhor, em sabermos que naquele grande dia, não haverá doença, não haverá despedidas, não haverá enterro, não haverá cortejo fúnebre, naquele dia não haverá nada que nos impeça de louvarmos ao Senhor, por toda a eternidade e por todo sempre. Mas enquanto eu e você estivermos aqui militando, nos cabe a certeza e nos cabe o direito de sabermos essas 4 coisas que eu mencionei com os irmãos nessa noite. Deus age para o bem do seu povo, nunca tenha dificuldade disso, nunca caia no pragmatismo de dizer, será que Deus me abandonou? Será que Deus não me vê? Não caia nessa, meus irmãos, porque nós sabemos, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que devemos saber para onde esse mundo está caminhando, pastor Everson. Parece que está como que um trem desgovernado, parece que está tudo fora dos trilhos, mas eu quero te dar uma notícia nessa noite, está tudo sob o governo de Deus, está tudo do jeito que Deus decretou, está tudo concorrendo para o propósito de Deus, em nós, através de nós, e não por nós, mas para louvor da sua glória. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. E eu gostaria de agradecer mais uma vez
a esta amada igreja, a este conselho. Gostaria de agradecer ao pastor Everson, ao presbítero Anderson, que fez o contato, a oportunidade de estar aqui com os irmãos. E se Deus permitir, e estiver uma outra oportunidade, eu estarei aqui na certeza, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade rica, abençoadora, em nome de Cristo Jesus. Agradeço a oportunidade.